Eu sou Carol Barreto, designer de moda autoral, moda ativista, criadora do conceito e da metodologia moda ativismo e também professora doutora no Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo na Universidade Federal da Bahia. A Vimer me convidou para falar sobre varejo de moda e o desafio de tratar regionalidades e sustentabilidades. Como é que a gente pensa varejo de moda em respeito às culturas tradicionais, por exemplo? Eu, como uma mulher nordestina, oriunda do Recôncavo Baiano, tenho trabalhado nas minhas pesquisas e nas minhas coleções um respeito às culturas tradicionais. E essas culturas tradicionais são feitas majoritariamente por mulheres negras, mulheres afro-indígenas, e é a elas que a gente precisa pedir autorização e que devemos respeito ao tratar de qualquer ou ao utilizar qualquer técnica tradicional. Então, pensar em varejo de moda, ou seja, numa escala de produção um pouco mais acelerada e na interlocução com comunidades tradicionais é um desafio, pois a gente precisa pensar sustentabilidade de maneira indissociável, meio ambiente, comunidade, tradição e cultura. Se a gente continua reproduzindo práticas colonialistas e extremamente centradas, na produção comercial, a gente não consegue convocar as pessoas que se veem representadas por aquela cultura. Então são muitos os desafios pensar mercado, comercialização e produção respeitosa ao meio ambiente e à sociedade produtora. É algo que nós, nas marcas autorais e artísticas, temos em primeiro plano. Então, como construir uma marca comercial em média ou grande escala, mantendo esse processo de sustentabilidade sociocultural e ambiental, é primeiramente valorizar as humanidades. Compreender que não existe uma escala de hierarquias humanas, se a pessoa é criadora, se a pessoa é costureira, se a pessoa é bordadeira. Todas as etapas de produção do produto vestuário são indissociáveis e interdependentes. Quando a gente parte para a etapa da comercialização, do planejamento de uma campanha publicitária, por exemplo, para os produtos oriundos das nossas marcas, a gente precisa necessariamente conhecer o campo. E conhecer o campo é uma característica possível às pessoas partícipes daquela cultura. Então não dá para falar do que se chamam de regionalidades, de cultura nordestina, a partir de um olhar de fora. É a experiência e a vivência que nos dá a possibilidade, especialmente, de respeitar as características culturais e visibilizá-las nos produtos artísticos que criamos. Muitas vezes a necessidade de homogeneizar a imagem das pessoas acaba sendo uma saída mais barata, por vezes. No entanto, na atualidade, a gente precisa compreender que as pessoas consomem a partir de uma interlocução verdadeira com a proposta daquele produto, com a proposta daquela determinada marca. Se eu, por exemplo, Carol Barreto, não me vejo representada na proposta imagética daquela marca, e especialmente não reconheço que os processos empreendidos para a produção dos produtos ou das imagens é respeitoso a mim como mulher negra, extensivo à minha comunidade, para mim determinado consumo não faz sentido. Então, o processo de produção dos produtos e de construção das imagens, para mim, é tão ou mais relevante do que o produto final transformado em roupa, transformado em fotografia. Pensar regionalidades e sustentabilidade é, em primeiro plano, elaborar respeito às humanidades, respeito às culturas tradicionais, boa e respeitosa remuneração, assim como decentes condições de trabalho. Então, nesse desafio, e o campo da moda está no centro da produção dos estereótipos, é muito importante pensar como tratar com respeito aquelas culturas das quais a gente não faz parte. Muito simples, a gente precisa contratar pessoas integradas e partícipes desses eixos culturais para que, desde um olhar de dentro, possa definir os aspectos estéticos que jamais podem deixar de ser éticos. Ética e estética não se separam. Então, para a gente do projeto Moda Ativismo, por exemplo, o processo é indissociável do resultado. Foi assim que construímos na coleção Vozes, elaborada para Black Fashion Week Paris no ano de 2015, que é um bom exemplo para a gente pensar a indissociabilidade e sustentabilidade sociocultural, ambiental. Meio ambiente não se separa das pessoas e dos lugares onde elas vivem. Na coleção Vozes, nós trabalhamos com pequenos resíduos têxteis, construindo têxteis exclusivos e artesanais, com referência à produção têxtil de mulheres quilombolas da minha região no Recôncavo Baiano.
Então a coleção Vozes faz uma homenagem à minha ancestralidade, produzindo um design inovador, no entanto, construindo cada peça, cada elemento com extremo respeito às mulheres, partícipes daquela cultura e àquela cultura tradicional.